muito chata, uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força pra deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força pra deixar de agir assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém, mas sem atrafe na minha vista. Vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem é que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem é que não tem defeito? Levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Pela porta larga todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Do jeito que a gente tá gordinha, não passa não. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Eu não tô falando gordura de barriga, eu estou dizendo gordura na moral. A gente tá inchada de orgulho, vaidade, pretensão. Pretensão, pretensão, pretensão. Pretensão, pretensão. Ou a gente faz dieta de amizade, ou a gente aprende a repartir o pão, ou a gente queima uns defeitinhos, ou fica entaladão. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. O doutor Jesus já recomendou muita disciplina em regime de amor. Fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. O doutor Jesus já recomendou muita disciplina em regime de amor. Fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. Passa não, passa não, passa não. 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 Passa não, passa não. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e Deus mentores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, que nos tragam intuição, nos lembrem, né, da nossa responsabilidade de estarmos aqui nesse estudo, que algumas pessoas vão assistir também depois, se Deus quiser, e que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa também estar conosco, para que possamos, junto com os nossos mentores individuais, com os mentores de Francisco de Assis, fazer um trabalho que possa ser produtivo para todos nós. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
né? O que acontece? A doutrina espírita, ela fala com a gente que ela dá as orientações, né? Jesus diz aquilo que é bom. Agora, se você vai fazer o que é bom ou não, isso é da sua escolha e da sua maneira de pensar, né? A gente tem essa liberdade. Só tem que a gente tem que ter a consciência que vai ter consequências. Não dá para você plantar. Se você quiser comer tomate um dia, você tem que plantar tomate. Se você plantar jiló, vai comer jiló. Jiló é até gostoso também. Eu gosto de jiló, mas tem gente que não gosta, né? É ruim. Adoro jiló. Eu adoro jiló. Como jiló. Você plantar abóbora querendo que dasse acerol. Entendeu? Mas né? A gente tem que pensar isso, né? Se você não dá, você não recebe, né? Se você não dá amor, você também não recebe. Aí você tem que saber que isso tem a consequência, não é isso? Então, eu vou apresentar aqui a nossa aulinha de hoje, que é o capítulo 7 do livro Jesus no Lar, tá? Capítulo 7 do Jesus no Lar, que chama O Maior Servidor, tá? Eu acho que vou ter que trocar aqui e voltar para cá. Aí, tá vendo? Ele só troca quando eu volto aqui. Então, nesse capítulo, começa assim, ó, que quem estava presente na reunião daquele dia, que esse livro a gente sabe, né? São Jesus conversando com os discípulos, com as pessoas que ficavam ali na casa do Pedro. Aí Jesus fazia a leitura das escrituras, conversava com eles, ia dando exemplos, contava histórias, fazia perguntas. E as pessoas ficavam ali muito curiosas. Nesse dia, nesse capítulo 7, quem vai fazer a pergunta, que estava nessa reunião que eles chamam de reunião familiar, era o Filipe. Quem que é o Filipe? Filipe foi um dos discípulos de Jesus, né? Um daqueles que seguiam Jesus. Discípulos, vocês sabem o que é, né? Ou não? Sabe? Isso. Então, os discípulos, são aqueles que seguiam Jesus. E Jesus foi chamando um por um. Esse Filipe foi o 5º discípulo que foi chamado por Jesus. E ele depois apresentou Jesus para esse que está aí no cantinho, o Natanael, tá? Que era também conhecido como Bartolomeu, porque eles eram muito amigos. Os dois eram de uma cidade que chamava Betsaida. E Betsaida era uma cidade que significa Casa da Pedra, tá? Casa da Pesca. Então, essa Casa da Pesca tinha muitos pescadores. Então, a maioria dos discípulos de Jesus eram assim, muito simples mesmo, pescadores, humildes. Alguns nem, só mesmo assim, algum outro, Mateus, que sabia escrever, que era até cobrador de impostos, né? Lucas, que veio depois, que era médico, mas a maioria deles era muito simples. E esse Filipe, ele tinha uma característica. Ele é aquele cara que gostava de fazer perguntas. Sabe, na escola não tem uma pessoa que faz muita pergunta, assim? E que aí o apelido dele era Curioso. Porque às vezes a pessoa está num lugar assistindo alguém falar e fica com uma dúvida. Mas ela fica com vergonha de perguntar. E aí tem sempre aquele que vai e pergunta, mesmo que seja uma pergunta boba, mesmo que seja uma pergunta que ninguém acha que tem nada a ver, mas ele acaba ajudando, por quê? Porque a dúvida que ele tinha é a dúvida de muitos outros. Então, o Filipe era esse tipo de pessoa, que ele fazia algumas perguntas e o pessoal chamava ele de curioso. Outra coisa que ele fazia também, era ele que organizava, assim, a que a gente chama de logística, né? Por exemplo, quando Jesus e os discípulos iam para algum lugar, ele que providenciava, assim, o que precisava levar, a comida, as coisas que precisava, né? A roupa, tudo. Ele era, tipo assim, uma pessoa que organizava, né? Quando eles iam a algum lugar. Tanto é que tem uma passagem que é conhecida, que vai falar que eles ficaram lá o dia todo e anoiteceu e a multidão não ia embora. E aí que Jesus aí tinha que alimentar todo mundo e não tinha comida, só tinha 5 pães e 5 peixes, alguma coisa assim. Quem providenciou o peixe, quem trouxe o peixe e o pão para Jesus, para que Jesus depois multiplicasse, né? Uma parábola muito interessante, até que um dia a gente pode estudar.
E aí Jesus multiplicou, quer dizer, ele acreditou, né? Na ingenuidade dele, todo mundo deve ter pensado assim, imagine, trouxe 5 pães, mas ele não, ele era ingênuo, mas ele tinha muita fé, ele acreditava que Jesus era capaz de fazer as coisas. Então, por isso que ele vai fazer essa pergunta, né? Então, ó, então Filipe vai perguntar assim, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Olha que curiosidade que ele tinha, né? Aí Jesus, o que ele faz? Ele sempre pensa como? Sempre Jesus faz o quê? Ou ele faz uma pergunta de volta, ou ele conta uma história. Nesse caso, ele vai contar uma história. Aí ele conta assim, que havia uma multidão muito grande que morava num campo extenso, né? Um lugar que tinha muitas dificuldades. Vamos imaginar assim para o nosso tempo, uma cidade onde tivesse as pessoas tivessem fome, que tivessem questões para resolver, que tivessem, por exemplo, igual em Bicas, tem um córrego, né? Que a gente é um problema para a gente resolver. E há muitas coisas para ser resolvidas na comunidade. E aí, eles precisavam que tivesse alguém, algum líder, alguém que pudesse ajudar eles, né? Então, quem foi que apareceu primeiro? Primeiro, apareceu um guerreiro, carregado de espadas, de medalhas, deu lições de tática militar para aprenderem a se defender. Então, ele era assim, né, um homem que entendia de guerra. E aí ele criou, né, ensinou as pessoas a se defenderem, criou, assim, vamos dizer, colocou muros na cidade, fez questões assim, mais no sentido, ensinou as pessoas a lutar. Mas com o tempo, o que aconteceu? As pessoas não melhoraram, nada melhorou na cidade. Aí, ele foi embora, né? Jesus está falando que ele foi embora. De repente, quem que foi que apareceu? Um político, um grande político, um homem que sabia falar bem. Esse homem trouxe aqueles códigos de leis, dividiu as pessoas em partidos políticos, fazia palestras, e aí, mas infelizmente, né, isso continuou, né, como ele fala aqui, ó, dividiu as pessoas ainda, né, vários partidos, aí colocou os moços contra os velhos, os lares pobres contra os lares ricos, os servos contra os mordomos, né? E que gerou o quê? Uma zona de muita competição, o pessoal começou a competir um com o outro. E aí, o que ele fala? Ó, deixou escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia, né? Então, não é que ele fosse um mau político, ele era até um bom político, podia ser até honesto, mas só que só isso não resolvia, não é? Aí, depois disso, quem que veio? Veio um filósofo. Esse filósofo, o que ele fez? Ele dividiu o povo em várias escolas de crença. Ele estimulou o pensamento. O que é o filósofo? O filósofo é aquele que gosta de pensar, ele gosta de sabedoria. Então, ele trouxe livros, né? Criou escolas. Mas acontece que aí, por fim, as pessoas já estavam assim, né? Com discussões inúteis. E aí, ele fala assim, a filosofia, sem dúvida, trouxe grandes vantagens, né? Principalmente em relação ao pensamento, mas também trazia algumas coisas, indagações inúteis aos cérebros menos aptos, né? Então, aquilo tudo foi ficando meio confuso para eles também. Também não resolveu ser só filosofia, não resolveu. Depois disso, apareceu um sacerdote, né? Esse sacerdote, ele tinha roupas, né? Símbolos, né? A religião em geral cria regras de adoração. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a rezarem na hora certa, né? Adorar o Pai, suplicar a proteção divina. Mas todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Por quê? Não tinha diretriz para o trabalho, as pessoas não tinham ânimo, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade, a ignorância eram fantasmas para toda a gente, né? Então, você vê, olha, o militar, o político, o filósofo e o sacerdote não conseguiram resolver os problemas da comunidade.
Aí, por fim, apareceu quem? Apareceu um homem muito simples. E ele não trazia armas, ele não trazia escrituras, ele não quis discutir, ele não trouxe imagem de santo, nem imagem de nada. Ele só tinha o quê? Um coração, ele fala aqui, ó, um coração com muita boa vontade, guiando as suas mãos operosas. Ele não pregava doutrinas, né? Mas no seu gesto de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então a gente fica imaginando, eu até ouvi um expositor falando sobre esse trecho aí, que ele fala assim, imagina uma pessoa que chegou lá na cidade e achou lá, simplesinho, entrou lá e viu que tinha um terreno baldio. Ah, tinha um terreno baldio, vazio, né? Sem produzir. Aí ele chegou para o dono do terreno e falou assim, ô moço, eu tenho uma enxada aí? Me empresta uma enxada? Mas para que você quer enxada? Ah, vou capinar esse terreno seu aí, não precisa me pagar nada, não. Aí ele capinou, né? Aí depois que ele capinou, ele falou assim, eu tenho uma sementinha aqui de couve, tem umas mudinhas de couve, você deixa eu plantar aí? Pode plantar. Ele plantou. Depois que ele plantou, aí ele plantou umas mandiocas. Aí o dono do terreno gostou, né? Porque começou a colher, ficou legal. Aí eles foram comprar semente em outro lugar. Aí, de repente, um vizinho também quis. E com isso, toda a comunidade foi todo mundo começou a ver, né? Que dava certo, que era legal, que eles plantavam, né? Então, ele fala assim, ó, em breve, ao redor dele, havia saúde e paz, fraternidade e as bênçãos do serviço. A defesa era boa, deixa eu passar aqui, que eu coloquei aqui. A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Por quê? Porque todas as ações... Vou voltar aqui. Todas as ações eram feitas pelo dever pessoal para o bem de todos. Então, não existia só assim não era uma coisa feita cada um para si, né? Não tinha uma divisão. Então, eu penso assim, que os primeiros, não é? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu com os primeiros? Né? Qual a diferença que vocês acham que existe entre os primeiros, né? Entre o militar, o político, o filósofo e o sacerdote e aquele homem simples? Qual a maior diferença que existe? Eles são diferentes? Não. Mas em quê? O que o homem simples fez diferente do que os outros fizeram? O que ele conseguiu fazer, pelo menos? O que ele conseguiu que os outros não conseguiram? Todos os outros homens, os outros homens queriam mudar o povo, um queria ensinar a lutar, o outro queria discussão, o outro ele queria ensinar e o outro queria tentar levar o povo para a religião. Só que o homem simples, ele chegou lá para mudar a terra e não o povo. Ele mudou o canto que estava lá. Isso mesmo. E através disso, ele uniu, enquanto os outros, o que os outros fizeram? Separaram, né? Todos eles, os anteriores, o militar criou divisões. Todo mundo dividiu o povo. Quando a gente divide... A gente divide, vai cada um para um lado, aí eu quero isso, você quer aquilo. E não é o bem de todos, é o que fala aqui no final, né? Porque ele trabalhava. Trabalhava para ele? Sim, para ele. Ele plantou a couve, ele plantou a mandioca, vamos dizer, tudo que ele fez ali, ele fez para ele. Mas também serviu para o bem de todos. Então, quando isso acontece, né? É o que Jesus vai falar aqui, ó. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Quer dizer, quando você faz alguma coisa que vai ser bom para todo mundo, porque na nossa vida existem as outras pessoas, ninguém vive sozinho, né?
Todo mundo tem pessoas em volta, seja parente, né? As primeiras pessoas que a gente vê, quem que é? Os parentes, os amigos, mas depois você vai trabalhar, você vai ter pessoas que vão discordar de você. A semana passada, no último capítulo, no capítulo 6, o que ele falou? Jesus falou o quê? Daqueles que são instrumentos da nossa perfeição. Então, esse homem simples, o que ele é? Ele é um bom instrumento para a perfeição de todos aqueles. E como todo mundo viu, fez igual a ele e deu tudo certo. Pode falar, Manu. O meu maior medo é de um dia quando eu acordar e não ver ninguém que eu goste perto de mim. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Ah, todo mundo tem esse medo é normal. Mas sempre tem gente, né? Sempre aparece alguém, né? Tenho medinho. Lá no asilo, por exemplo, tem muitas pessoas, né? Você não tem uma idade ainda para se preocupar com isso, porque você tem seu avô, você tem a Maria Luísa, né? Você tem sua avó, tem várias pessoas em torno de você que estão tomando conta, né? E você vai, com certeza, e daqui a pouquinho você vai crescer também, daqui a pouco também você vai tomar conta de alguém, você já deve tomar conta, se tiver algum animalzinho, você toma conta dele. Sempre tem alguém tomando conta da gente, a gente nunca está sozinho, né? E tem o nosso anjo da guarda, né? A gente tem que confiar em Deus que tudo está certo, né? A gente não conta, lógico, com as dificuldades, né? Mas esse medo, acho que todo que você tem, todo mundo tem, é normal. Ah, meu Deus, mas pode acontecer? Pode, né? Mas por isso que tem que estar tudo junto, né? Mas a gente não pode pensar isso assim, muito nisso. Eu também, eu fico pensando, né? Eu já estou de mais idade, né? Tem meu marido comigo, tem meus filhos, tem meus netos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que ter fé e confiança, né? Que está tudo certo, que Deus está no comando, que Jesus está no leme do barco, né? E que ele acalma nossas tempestades, né? E ser assim igual o Felipe, né? O Felipe, por exemplo, uma hora a gente podia até estudar alguém começar a estudar os apóstolos, né? Porque cada apóstolo de Jesus tem uma característica diferente, né? A gente já falou aqui do Pedro, que o Pedro era nervoso, que o Pedro era impulsivo, né? Agora hoje eu falei do Felipe. Ao longo do livro vai aparecendo. E cada um tem as suas características, cada um tem as suas qualidades e seus defeitos, assim como nós, todos nós. Nós estamos aqui, nós temos nossos medos, temos as nossas angústias, temos as nossas dificuldades, não é? E aí a gente tem que ir uns ajudando, por isso que nós estamos aí, ó, uns ajudando os outros para que a gente possa seguir em frente. E cada dia está melhor, não é isso? O importante que a gente tem que pensar é isso, que na nossa vida sempre tem alguém para nos ajudar, e se a gente conseguir fazer a escolha certa, de ir para o lado que une, em vez do lado que separa e que divide a gente vai ser mais feliz. Isso é bom para nós e bom para os outros, né? E a gente ir aceitando as coisas que vai acontecendo também. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tá bom? Agora eu vou tentar aqui, gente, colocar o joguinho. Eu botei para vocês o link, é um joguinho. Eu vou colocar aqui, ó. Quem quer jogar, você só pode colocar 6 pessoas no jogo. Aí, ó, vou colocar. Posso colocar Justine, Maria Luísa, Manuela e quem mais? Eu também, pode me colocar. Se você está nada mais. Peraí, então, ó, Justine. Pode me colocar também. Justine. Será que eu vou saber? Manuela, 5, porque pode até 6. Peraí, ó. Aí, ó. Pergunta para a Rita, ó. Tá vendo aí, ó? Essa parábola compara o reino dos céus a algo de muito valor que está escondido no campo. Mas quando o homem o encontra, ele vende tudo o que tem, isto é, deixa o apego aos bens terrenos para adquirir esses bens espirituais, os únicos valores reais. Aí tem 3 respostas lá. Tá dando para vocês verem aí, não?
Acho que no celular não sei se fica muito bom, não. Aí, ó, tem 3 respostas. Parábola do diamante escondido, parábola do tesouro escondido ou parábola da pérola preciosa. O que vocês acham que é? Me ajuda a responder aí. Sou eu que vou responder. Deixa eu ver. Tesouro. Eu acho que é tesouro, né? Eu vou lá responder. Eu tenho que ir lá responder e voltar. Ó, vou responder. Ó, acertei! Isso, e a parábola do tesouro escondido. Ó, outra pergunta. Agora é para a Manuela, ó. Quando Jesus disse a Nicodemos que havia necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus, o que ele quis ensinar? Sobre a ressurreição, sobre a lei de reencarnação ou sobre a gravidez? Sobre a lei de reencarnação. Ah, vamos ver. Acertou! Não sei, vamos ver. Ah, muito bem, Manu. 1 ponto para mim, 1 ponto para a Manuela, hein? Mas sou tia de novo, ó. Virtudes, ó. Quem responde é a Maria Luísa, ó. É sobre virtudes, ó. Jesus não desanimou diante das dificuldades e venceu todos os obstáculos. Que virtude é essa? Modéstia, bom ânimo ou lealdade? Vou ler de novo, ó. Jesus não desanimou. Quem não desanima é porque tem o quê? Jesus não desanimou diante dos... Venceu todos os obstáculos. Qual virtude é essa? Modéstia, bom ânimo ou lealdade? Bom ânimo. Bom ânimo. Também é assim, vamos ver se é. Muito bem, Manuela. Acertou! Vai sortear de novo. Vamos ver quem vai responder agora. Sobre curas, ó, para Justine, hein, Justine? Como Jesus realizava as curas? Através de milagres, através de rituais ou pela imposição das mãos? Vou te ajudar, ó. De acordo com a doutrina espírita, milagres não existem, tá? Só para você não responder essa. Vou te ajudar. Eu sei qual é. Isso é justiça. Entendeu? O que Jesus fazia? Juju? Jesus tinha rituais ou ele impunha as mãos? Sabe o que é impor as mãos, né? Quando você... Como se fosse um passe. Né, Rita? É isso, igual o passe, é isso mesmo. Isso. Pela imposição das mãos? E eu acho que é, vamos ver se é. Ah, muito bem, parabéns, você acertou. Juju! Vou dar de novo. Foi a Rosângela, né? Rosângela. Como Jesus pôde realizar a cura do filho do oficial se ele estava tão distante do menino? Por meio de um milagre, ordenou que um dos espíritos superiores fosse até o local e realizasse a cura, ou através de uma única palavra? Vamos lá, tia Rosângela. Eu sei. Quem sabe, Manuela Quem sabe? sabe, Manuela? Você sabe qual que é? Eu acho que é através de uma única palavra. Será que é? Eu acho que também. Ou ele ordenou que um dos espíritos superiores fosse até o local e realizasse a cura? Eu acho que é mais a do meio, mas eu tô em dúvida. Estou em dúvida. Deu ser. Do meio. Eu acho que é do meio, mas eu acho que tô em dúvida. Fiquei em dúvida. Através de uma única palavra, será? Deu ser, vai. Ai, eu estou em dúvida. Tempo. 10, 9, 8, 10. Onde, Rosângela? Vamos ver a letra C. Letra C, vamos ver. Através de uma única palavra? É no último. Você errou, Eu sabia que era. Eu sabia que eu ia errar.
Ai, Ó, tô de novo, agora é Serondina. É do meio. Qual é? Aqui ela Serondina. botou Quem disse essa frase? Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Porém, diz somente uma palavra e o meu servo há de salvar. Quem disse a frase? O publicano, o centurião ou o samaritano? eu acho que é o centurião. Centurião de... Acho que é. Será? Eu também acho que é. Acho que é o centurião. Muito bem. Ah, Vai rodar a roleta de novo, ó. Vamos ver. mas a sua também não sabia, Rosângela. Caraca, E a minha agora, ó. Quem foi o homem que Jesus curou, que teve que ser carregado e descer pelo teto de uma casa por causa da aglomeração de pessoas? eu Um não paralítico, um cego ou um endemoniado? Eu acho que é o paralítico, né? Paralítico ou cego? O que vocês acham? botou um demoniado. Esse aqui não é. Não, Eu eu acho que tenho é, dúvida. acho que é o paralítico. Eu vou responder o paralítico. Vamos ver. Porque o último é que não vai ser. Acertei. Olha, Demoniado. Vai rodar de novo a roleta, ó. Agora a pergunta vai ser sobre virtudes. Para quem que é? Para Manu, ó. Manuela. Jesus possui o sentimento mais elevado. Deu a sua vida por toda a humanidade. Que virtude é essa? Bondade, humildade ou amor? Amor. Amor, essa é a parte. Com certeza. Tá, bondade, humildade e amor. Acertou, Manu. acertou. Engloba. Vamos ver. Para Maria Luísa agora, ó. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia após a sua morte, isto é, apareceu com seu corpo espiritual para os seus discípulos. O que ele quis ensinar? Primeiro, né? Que o espírito é imortal e a vida continua após a morte, que ele é um espírito perfeito e todos um dia poderão alcançar esse patamar, ou que ele é o único que consegue ressuscitar os mortos. Já sei. A do B, eu acho que é a do B, né? Não. Não, peraí. Eu Vou ler sei de novo, qual ó. é. Que acho que no celular, não sei se dá para vocês lerem bem, né? Fica pequeno, talvez. Tá dando pra O ver. espírito é imortal e a vida continua após a morte, que ele é um espírito perfeito e todos um dia poderão alcançar esse patamar, ou que ele é o único que consegue ressuscitar os mortos. Maria, se concentra bem. Você acha que isso de Jesus? Quê? Você acha que, por exemplo, não faz. Você acha que Jesus é o único? A letra A. Exatamente, minha amiga. Hoje todos vocês são amigas. Gente, se trazer assim. Vamos lá. Respondeu. Muito bem, Maria. Acertou, Vai de novo, Maria. hein? Parábolas. Ih, parábola é mais difícil. Olha o Justine, ó. Ai, eu vou errar. Vai lá, Pra quem Justine. que é? Pra Justine. Justine? Essa Ah. parábola compara a porta maior, que muitos entram, com o caminho que leva à perdição, e a porta menor, que poucos entram, com o caminho que conduz à salvação. Qual que é? Parábola da salvação, parábola da porta estreita ou parábola das duas portas? Eu tô em dúvida. É o da musiquinha, né? É o da musiquinha. É, a musiquinha falou, ué. É da música, é isso. Acho que é A Justine tem que responder, ué. Acho que ela tá A Justine. também. Vamos ajudar a Justine aí. Ai, Justine, qual que você acha que é? Eu acho que é a letra C também. Também acho. Qual que você acha que é? Letra C. Hein? Eu acho que é a C ou a B. Eu acho que é a C ou a A. A do C. Eu acho que é a do C. C ou Qual B? que vai, Justine? Parábola da porta. Acho que é mais a C. A do C.
Acho que eles vai. Olha lá, Justine, lê direito, pergunta que você vai descobrir qual é a parábola. Ó, Tem que essa ler parábola tudo. compara a porta maior que muitos entram com o caminho que leva à perdição e a porta menor que poucos entram com o caminho que conduz à salvação. A porta Justamente, menor. porta menor quer dizer porta estreita, aquela porta pequenininha, difícil de passar. Peraí, eu tô na B ou a C? Ou é a B ou a C? Eu acho que é a B. B? Vamos tentar a B, ó. Tchan, tchan, tchan. Lá vai, hein? Porta estreita. Acertou. Ah, acertou. Parábola da porta estreita. Vamos ver quem vai responder agora, ó. Rosângela. Tchan, tchan. Quem era o doente que Jesus curou e disse: não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior? E eu não lembro desse aí, não. Eu não sei. Eu acho que é a letra A. O cego? É um cego, um leproso ou um paralítico? Nossa! É a letra A, eu acho. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Nossa! Eu sei que o leproso não é, porque eu já respondi leproso e estava errado. Eu estou achando que é a letra do paralítico. Do paralítico. Eu já ouvi a parábola do cego, então é leproso. Ah, então é a B, eu acho. Não é um cego. Acho É porque que eu é já a B. Acho No que é. paralítico, né? Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Acho que é leproso. Não, o leproso não é. Paralítico. Letra B. Letra C, quer dizer. Será? Vou errar outra vez. Não é possível. Eu sou... Acertou. Ah, que Acertou, bom! Rosângela. Diva! Agora é Erondina, hein? Virtudes, Erondina. Isso é fácil. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Dizia o que o Pai lhe ordenava falar. Que virtude é essa? Disciplina, obediência ou resignação? O quê? Jesus cumpriu a vontade de Deus e dizia o que o Pai lhe ordenava falar. Que virtude é essa? Não sei. Deixa eu ver. Disciplina, obediência ou resignação? Disciplina, obediência ou resignação. Resignação. Sim, Olha aqui, aí a pergunta, ó. Quem cumpre a vontade de Deus é o quê? O que é? Disciplinado, obediente ou resignado? Ela tá com o microfone desligado. Ah, você está desligado, Erondina. Seu microfone está desligado, Erondina. Eu acho que é. Acho que é o disciplina, A obediência. Erondina está com o microfone desligado, não está me ouvindo. Ela deve estar respondendo, não está me ouvindo. Estou respondendo isso. Eu estou em silêncio. É a B ou a C? Eu Não acho que pode. resignação? Resignação. Não. B Não, ou A? não. B ou A? É a B ou A? É B ou A? Espera aí, ó. É disciplina, obediência ou resignação? É obediência, mas obediência. Não, obediência está mais certo. Obediência, cumprir a vontade de Deus. Não, se ele era um filho obediente. Isso mesmo, obediente. Eu sabia que não era resignação. Gente, são 9 horas, cara. Ensinamentos, ó, para mim, ó. Qual lei Jesus quis ensinar quando disse: todos que usam a espada, pela espada morrerão? A lei de causa e efeito, a lei de amor e caridade ou a lei da reencarnação? Eu acho que é a lei de causa e efeito, né? Calma. Quem morre pela espada morrerá. É uma merda mesmo fácil. Eu vou responder A. Até morrer. Acertei. É a lei de causa. Essa estava fácil. Curas. Manuela, ó. Quem eram os 10 doentes contagiosos que Jesus curou, mas apenas um deles retornou para agradecer? Leprosos, lunáticos ou coléricos? Essa é fácil, hein? Leproso. Leprosos.
Esse nome é um pouco. Acertou, Manu. Sim. Ó, acho que não vai dar pra jogar o jogo junto, não. Depois você joga em casa aí, senão vai ficar tarde. Maria Luísa, ó. O que Jesus quis ensinar quando disse a Pedro que devemos perdoar até 70 vezes 7? Primeiro, que devemos sempre perdoar quantas vezes for necessário, que devemos perdoar algumas vezes ou que devemos perdoar 490 vezes. Letra A. Letra A, muito bem. Muito bem, acertou. Quer ver? Quer ver? Ah, Acertou! apóstolo. Justine. Essa é difícil, Justine. Mas eu falei isso hoje, hein? Justine. Quem queria apresentar Jesus a Natanael, conhecido também por Bartolomeu, mas não sabia que o mestre já o conhecia? André, Judas Iscariotes ou Filipe? Filipe, né? Ah, viu? Deu sorte que eu falei na aula hoje. Isso. Falou? Ei. O Filipe e o Bartolomeu eram da mesma cidade. Virtudes. Rosângela, sua chance, hein? Jesus não discriminava as pessoas pela sua raça ou crença. Convivia com pecadores e publicanos. Que virtude é essa? Tolerância, lealdade ou amizade? Calma, repete. Nossa! Jesus não discriminava as pessoas pela sua raça ou crença. Convivia com pecadores e publicanos. Que virtude é essa? Tolerância, lealdade ou amizade? É a Convive tolerância? com qualquer um. Isso lá na escola. Tolerância. Eu já sei Tolerância. o que é. O que é, Manu? O que você Uma acha? pergunta da escola que falava isso, eu já sei o que é. O que é, Manu? Pode ser tolerância ou A amizade. Rosângela mas está eu acho achando que que é tolerância. Eu tô achando que é tolerância. Com certeza é tolerância. Tolerância, né? Eu também acho. Vamos É ver. tolerância, eu acho. Opa, acertou. Ei. Ó, vamos terminar a segunda rodada e vamos ver o Paraná. Apóstolos. Essa é fácil, Erondina. Quem traiu Jesus com 30 moedas de prata? Pedro, Judas ou João? Esse é fácil mesmo, Judas. Judas. Esse é fácil. Esse realmente foi de graça. Tadinho do Judas, Eu né? pensei. Tadinho do Judas. A Tadinho. gente tem que falar de Judas enquanto todo mundo é uma traidora. E vai vir para mim de novo. Rita, como uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos conseguiu ser curada por Jesus? Através da sua fé, conseguiu absorver uma parte dos fluidos de Jesus. Através do milagre ou através de um remédio? Não consegui. Né? A gente sabe que Jesus É muito falou para ela, né? também, A tua Rita. fé te salvou. E te curou. A tua fé te curou. Através de sua. Qual você botou? A gente tem que... Eu respondi através da sua fé. A gente tem que ficar assim, ó, dentro da doutrina espírita não há milagres. Há alguma coisa que a gente não sabe que aconteceu, pode ser que a gente não entenda. Mas Jesus não fazia milagres, Jesus ele tinha capacidade de fazer coisas. Né? Ele sabia manipular os fluidos para criar a saúde. Né? Justamente, os fluidos ele manipulava. Os fluidos que ele manipulava, né? Que é o que a gente... É o passe, é a cura através do passe, através da oração, né? É manipulação de fluidos, não existe um milagre em si, ninguém faz milagre, né? Eles atribuíam como milagre porque não conheciam, e a gente ainda não conhece muita coisa, tá? Ó, vamos fazer só mais uma rodada, gente, senão nós vamos ficar atrasados aqui. Já são 9 horas. Uma rodada. Vocês querem continuar ou quer parar? Uma rodada. Vamos continuar então. Manuel, ó.
Qual dos apóstolos precisou tocar em Jesus para que acreditasse na sua aparição após a morte? Eu não sei. O quê? André, Bartolomeu ou Tomé? Acho que é Tomé, por causa que enquanto você estava falando, eu fui lendo, aí eu fiquei em dúvida mais entre o André e o Tomé. Aí é o Tomé. Tomé. É o Tomé. O que aconteceu? Quando Jesus voltou, ele teve que tocar Jesus. Curas. Maria Luísa, o que Jesus forneceu para o seu amigo Lázaro, que estava em estado de letargia, enquanto os outros pensavam que ele estava morto? Porque Jesus ressuscita Lázaro, né? Então, porque o Lázaro aparentemente estava morto, né? O que Jesus deu para ele? Um alimento espiritual, nada, ou um fluido vital? Acho que é assim, Maria. Eu acho que é Acho que é fluido vital. Eu acho que é Eu acho que é Qual que fluido vai? A ou C? Nada que não é, né? Pergunta ao universitário. Eu acho que eu vou nascer, viu? Vou nascer. Nascer? É fluido vital. Então tá. Acho que é também. É Muito fluido. bem. Ei, acertou, Maria. Ensinamentos. Justine, o que Jesus quis ensinar quando disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, para aqueles que condenavam a mulher adúltera? Né? Que Jesus fala assim, atira a primeira pedra, se você não tiver pecado, você atira. O que ele quis ensinar? Que não devemos julgar os outros, pois também cometemos erros, amar a Deus acima de todas as coisas, ou que deve atirar a pedra somente aquele que não tiver pecado? Calma. Que não. Deixa eu ver. É que não deveja Acho que é A. amar Deus acima de Vai. todas as Vamos coisas. lá, Juju. Juju, acho que Eu é acho A. que é. Juju? Ah, Juju? Vamos lá? Eu também acho que é A. Eu também acho. Muito bem. Acertou! Isso mesmo. Quando desses assuntos termina, é que acaba o jogo. Vamos ver. Rosângela. Aqui a Rosângela tá com 2 pontos por enquanto. Pois é, eu tô Mas ainda não perdendo. terminou a rodada, né? Ela só teve um erro dela até agora. Qual apóstolo é considerado o fundador da igreja cristã? João, Pedro ou Mateus? Essa é fácil também, Rosângela. Sabe? Pedro. Ele É o Pedro. Pedro. Muito bem. É o Pedro. Muito bem. Curas. Erondina. Quem da família do apóstolo Pedro estava com febre e foi curado por Jesus? Sua mãe, seu irmão ou a sua sogra? Esse eu não sei, deve ser seu irmão. Será que não? Eu não sei. Eu sei. É a sogra. Essa agora- É a sogra. A Maria sabe, o É a vovô também. sogra. É a Sua sogra. mãe? Sua mãe, possivelmente. Não. Eu sei. não. Mas quem tem que responder é o Gil. Dá uma Quem cola que é, aí. Gil? A Maria sabe. Sua Eu sogra. sei. É a sogra. Quem sabe? A sogra. É a a sogra. Não sogra. é a sogra. Esse eu não sei, esse eu não sei. Sogra. É a sogra, a sogra famosa da sogra. Ele não gostava da sogra, não, mas mesmo assim Jesus curou ele. Curou a sogra? Isso eu não sei. A sogra. A sogra! Pronto. Curas. Pra mim, Vamos parar ou vamos continuar? Porque agora é a minha. Já tá tarde. Já tá tarde, né? Não, Mas aqui, porque eu coloquei o link
A Vanderléia colocou no grupo lá da evangelização. Vocês podem entrar e jogar em casa com o vovô. Jogar, brincar. Nossa, que delícia. Eu vou pesquisar. Quando termina, diz quem ganhou, entendeu? E quem perdeu. No caso aqui, a gente sabe, ó. Nós estamos todos empatados, menos a Rosângela, que só tem 3 pontos. E faltava 8 perguntas da virtude. Ninguém te deu cola, né, Rosângela? Eu também não sabia essa última, não. Ninguém me deu cola. Eu consegui. Muito bem. Mas eu tô feliz. O vovô deu cola, eu vou admitir. O vovô deu cola. Não tem problema. A gente pode, Manuela, a gente pode perguntar aos universitários. Aí eles vão dando as dicas. O importante é que a gente aprendeu, né? A Maria, Isso o que é vovô falou importante. todas as respostas para a Maria. Você também. Não, porque teve umas que eu já Não sabia. tem problema. O vovô falou para ela. Não, mas essa da sogra, por que você sabia que seu avô soprou? Eu só conhecia a história mesmo. Não, eu Porque o sabia, vovô não, soprou. eu já sabia. Mentira, Eu o vovô sabia, soprou. eu O vovô sabia, soprou. O importante é participar, né, Rita? Sabia, Ó, avô? então vamos fazer o seguinte, ó. Vocês Sabia. vão jogando aí para aprender. Vamos voltar. Vocês vão jogando, vai jogando e vai aprendendo, porque aí tem mais perguntas que a gente não viu aqui ainda Não hoje. sabia, Né? Ele? Aí, de repente, né, a gente vai aprendendo, né? Hoje nós aprendemos muito, até as tias aprenderam, né? Porque umas coisas... Pois é. Eu também, eu joguei um pouquinho, por isso que eu também algumas eu sabia. E às vezes são 60 perguntas ao todo, eu acho. Né? Nossa, que bom. É bem Ótimo gostoso, jogo. né? É um ótimo jogo. Muito bom. É assim que se aprende. Até a Maria Luísa está feliz hoje. Ó. Viu? Ai, ai. Então, quem é que vai fazer a prece para nós final? Eu não. Por quê? E Maria? Faz, Maria. Eu não. Vamos fazer a prece hoje, Maria? A Maria vai. Pode, Maria. Ela acertou a sogra. Reza comigo, Maria. Reza. Ele também falou, vovô. Ah, tá. Não, ele falou. Reza com o vovô. O vovô te ajuda aí, ó. Ó. O vovô fala, você repete. Não, isso daí não é verdade, né? É o quê? Você faz a oração e ela repete. Não. Eu não sei se vai nessa O lavagem. vovô fala então, aí eu falo pra ele. Pronto. Ele Hoje vai. Então, tá. Então eu vou fazer a prece. Ele vai fazer a prova. Então, Ah, que bom. Então vamos. Senhor Jesus, querido Mestre, nós queremos agradecer mais essa oportunidade que tivemos de aprender o Seu Evangelho, de aprender seus ensinamentos, que tanta diferença faz na nossa vida. Que a gente possa ser como esse irmão, né, que a gente aprendeu no livro, que a gente possa ser esse que chegue no lugar que a gente mora, no lugar que a gente, na escola, no trabalho, no nosso lar, que a gente possa ser sempre uma pessoa que esteja disposta a ajudar, a servir, né? A ser solidário, um ajudar o outro sempre, na escola, participar direitinho de tudo, sempre na paz, evitando confusão, perdoando. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão importante. Obrigado por tudo que a gente recebe todos os dias, a todo momento. Muito obrigado. Obrigado aos espíritos amigos que estão sempre nos ajudando. Muito obrigado. Obrigado aos que Jesus abençoe a todos, os familiares, todos os lares. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, meninas, até semana que vem. A Maria Luísa, elas estão fazendo assim com o dedo, isso aqui, ó, na hora da prece, não podia não, agora pode, ó. Assim. Não, a coisa faz assim, ó, olha como é que ela faz com a mão, olha com os dedinhos. Ah, o dedo só. Quebrar o dedinho mindinho, né? A Maria consegue quebrar o dedinho mindinho. Ela desloca o braço.